Olá pessoal, aqui é a professora Janaína Félix e estamos em mais uma edição de Nossa Língua Sem Mistérios. E agora creio que finalmente vamos fechar essa série sobre o emprego da crase, nesse mês de fevereiro. Separando aqui alguns casos especiais. Lembrando que estas dicas se encontram também no site acessibilidadeemfoco.com e seu respectivo canal do YouTube, com o mesmo nome, Acessibilidade em Foco. Pois bem, nesse áudio vamos separar alguns casos especiais de quando é facultativo o uso da crase ou quando é ou não empregado. Vamos lá. Ainda falando de expressões consagradas que se usa ou não a crase, temos aqui a expressão à toa. Mas antes eu quero fazer uma pequena correção quando eu disse que o pronome que é indefinido. Não, ele é relativo. Então nas locuções conjuntivas, que é formada de preposição mais conjunção, são esses conectivos que ligam frases, períodos subordinados que uma frase, um sentido de uma frase depende da outra, com esse pronome relativo que se relaciona com o antecedente. Então por isso que se chama locução conjuntiva. E já as locuções prepositivas, são formadas apenas de preposições, que foi as que eu citei no áudio anterior. A mais de, com a palavra feminina no meio. Então vamos lá. A expressão à toa, em dois casos que vamos citar aqui, se emprega a crase com certeza. À toa, no sentido de aleatório, de a esmo, vai ser acraseado, espaço, toa, à toa. Essa construção, essa expressão, ela funciona como uma locução adverbial de modo, como aqui no exemplo. Miguel adora viver à toa, ao acaso. Agora, quando essa expressão à toa está junto do substantivo como um adjetivo significando inútil, insignificante, aí essa expressão vai ter uma outra construção que nem sempre com apenas os leitores de tela a gente consegue identificar, A não ser, como eu disse, a gente usa as setinhas, que vai ser acraseado, hífen, toa. Vamos a um exemplo. Era uma mulher à toa, não passava de um sujeitinho à toa. Em resumo, ambos os casos vão sempre levar a crase. Agora, será facultativo o uso da crase quando anteceder a nomes próprios e pronomes possessivos. Vamos a um exemplo. Entregue esta documentação à minha assessora, que depois devolverá à sua secretária. Aí que pode ser com ou sem crase. Ofereci um presente a Bruna, que pode requisitar ou não o artigo feminino. Então, será facultativo esse caso, pois estamos aqui diante de um nome próprio, Bruna.
Mas, segundo o artigo que eu estou me baseando, do professor Eduardo Paes, quando se quer demonstrar mais intimidade com a pessoa, recomenda-se o uso da crase. Mas, quando se refere a uma personalidade, vai dispensar-se aí o uso do artigo, não ocorrendo o fenômeno da crase, só tendo a de preposição. Aqui tem um exemplo. Contarei tudo a Raquel, minha melhor amiga. Aqui, portanto, está com a craseado, mas se tomássemos como base a recomendação anterior, já também poderia dizer que seria facultativo. Mas nessa situação, para diferenciar aqui, para demonstrar o sentido de maior intimidade, então colocamos a crase. Mas vamos observar o próximo exemplo. Dedico esta homenagem a Raquel de Queiroz. Se a gente fosse substituir aqui pelo para, só colocar aqui. Dedico esta homenagem para Raquel de Queiroz, não para a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, né? Personalidade, escritora. Então, aqui não é recomendável a crase, já que só se fez necessário a preposição, complementando o sentido do nome, né? Homenagem. Agora vamos ao caso particular com a palavra terra. Quando a palavra for empregada em sentido de estar em terra firme, não ocorrerá a crase. Quando o navio atracou, os passageiros se dirigiam à terra. Aqui, né, o verbo dirigir-se necessita de um complemento indireto, mas não ocorre a crase, porque a palavra terra está em sentido de estar em terra firme. Agora vamos outro caso. Em contrapartida, os astronautas voltarão à Terra amanhã. Aqui não se está se relacionando a estar em terra firme, mas ao planeta Terra. Então temos que ter muito cuidado com isso. Neste caso, se emprega a crase. E por fim, temos um caso bem interessante que nos lembra o caso particular da palavra casa, que é quando a palavra terra está determinando de quem é, né? Em maio voltarei à terra de meus avós. Aqui se pede a crase. Bem, foi dito que diante ou quando o pronome precede uma palavra, aliás, pospõe-se a crase, né? Aliás, a preposição, geralmente não se pede crase. Mas estamos aqui em casos particulares, como os pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, por conta da sua própria construção. Vai haver uma junção da preposição com a palavra aquele ou aquela, aquelas ou aquilo, que aí naturalmente também vai junto mesmo estes pronomes estando no plural também. Vamos a exemplos. Referiu-se àquele livro de Camões. Aquele livro de Camões. Porque o verbo referir pede um complemento indireto, necessitando do uso da preposição. Aí, juntando com a palavra aquele, ocorre o fenômeno da crase. Outro caso específico.
dependendo do antecedente do pronome relativo que ou qual ou quais. Quando trocarmos a qual por ao qual ou qual, aí vamos notar se precisa ou não do uso da crase. Bem, aqui no exemplo, esta é minha terra a qual dedico esta vitória. Bom, já vimos que aqui terra está no sentido determinado, né? Minha, posse. Então, está antecedendo aqui o pronome relativo qual, vai pedir crase. Se trocássemos aqui por este é meu país, aí aqui, ao qual dedico esta vitória. Então, notamos que é necessário o uso da crase. Bom, agora esse caso realmente é bem específico, porque o que vai considerar mesmo é nem somente o antecedente antes do pronome relativo, mas sim o verbo regente, como neste exemplo. Esta é minha terra, a qual trago sempre na lembrança. Aqui não vai ocorrer a crase por conta do verbo trazer, pois terra, né? Quem traz algo, sei lá, para alguém. Então aqui a palavra terra está funcionando como objeto direto. Se trocarmos aqui para este é meu lugar, o qual trago sempre na memória ou na lembrança. Então não vai necessitar da preposição a mais o artigo o. Agora vamos demonstrar caso especial com às vezes com crase e às vezes sem crase. Quando às vezes tiver um sentido de locução adverbial de tempo, como de vez em quando, aí ocorre a crase, como aqui no exemplo. Às vezes, os alunos consultam o dicionário. Agora, quando às vezes não estiver nesse sentido de tempo, não ocorre a crase. Vamos a um exemplo. Parece igual, né? Foram raras as vezes que ela veio ao Rio. Então aqui, às vezes está funcionando como um sujeito da oração. Também tem outra dica interessante, né? Geralmente a expressão adverbial está isolada entre vírgulas, né? Se estiver no meio da frase ou no início e no final, separada com vírgula. E no segundo caso não está. Até a com crase e até a sem crase. Até, como a preposição, né? Geralmente, para muitos gramáticos, dizem-se que se dispensa o uso de outra preposição com artigo feminino para ocorrer o fenômeno da crase, já que já tem a preposição até, aí se liga apenas com o artigo, como por exemplo, vou até a igreja depois do café. Até, preposição a, artigo. Em outras construções aqui, viajou para a França, que dispensou o uso de outra preposição e o artigo. Está aqui desde às 6 horas, né? Aqui nesse caso não vai usar a crase porque já tem a preposição antes, desde. Agora, quando a preposição até tiver o sentido de inclusão, pode ocorrer ou não a crase, como no exemplo.
Até a diretora compareceu à festa dos alunos. A diretora, né, que a gente podia botar de outra forma, a diretora, inclusive, ou até, compareceu à festa dos alunos. Nesse caso, não ocorreu a crase. Outro exemplo. O rapaz se referiu até a amiga mais íntima. Por conta do verbo referir, então ocorre a crase após a palavra até. Bem, gente, é isso. Vou encerrando esses casos particulares de crase. Sugestões, críticas e elogios, enviar e-mail para jana.fg25@gmail.com, jana com 2 N's. Até a próxima edição.